Vai falar um pouco sobre esse medo que você começou a falar. O Danilo tinha medo, nós paramos aí. Tinha medo de casar, então ele não conseguia conversar sobre casamento. Sempre que eu puxava, né, a gente já tinha uns 5 anos de namoro, né, e pra mim era errado se eu continuasse ali levando com a barriga. Então eu falei, não, tem que fazer alguma coisa. Tanto que eu morei em Goiânia. Quando ele mudou pra Silvânia com a mãe dele, eu tava morando em Goiânia. E eu voltei pra Silvânia. Tanto para ajudar minha família também, que passou por um processo doloroso do casamento do meu pai e da minha mãe, e para abrir o escritório, que a gente abriu junto, né? Eu, Danilo e o Paulo Henrique. Mas quando eu voltei, eu já tinha tentado trazer o Danilo para Goiânia. Tanto que ele fez várias entrevistas de emprego. Fiz uma entrevista de emprego aqui. E aí não dava certo, e eu fui. Então eu já fui com essa cabeça de casamento. Só que eu não conseguia conversar com ele sobre isso. E aí lá, a gente foi puxando mais, conversando mais, e aí ele sempre escapulindo das conversas, né? Não, que eu não tô preparado, que agora não é a hora, pra casa, quem casa quer casa, né? E aí agora não tem como. E aí, assim, essas conversinhas aqui de empurrando mesmo, eu falei pra ele, olha... Você via que tinha alguma coisa que estava errada. Sim. Aí só que eu falei pra ele, olha, você precisa tomar uma decisão, porque pra mim, do jeito que tá, a gente não pode continuar mais. Ou a gente casa, ou a gente separa. E aí ele foi buscar a orientação com um casal de amigos nossos, que já eram casados. E o Ed Carlos, né, te deu o conselho certo. Toma água. Toma água aí. Aí Ed Carlos é o amigo de vocês. Uhum. Tanto que foi eles que apresentou a gente na igreja, quando a gente começou a namorar. Não, antes de namorar, né? A cantar. Eles que trouxeram o Danilo e um amigo dele pra cantar em Silvânia, junto comigo. E o Paulo Henrique hoje é sócio nosso. Olha só. Né? Então, assim, são pessoas que Deus vai ali encaminhando também, que Paulo nos Henrique ajudam. É seu primo. Meu primo e sócio, né, da empresa. E o Danilo foi conversar com esse amigo dele, né? Era mais próximo dele. Você lembra da conversa? Ele tinha casado em 2011, se não me engano. Olha, também a voz acabou. Que mais? Que alto, e aí, enquanto ele vai se recuperando, Miriam, interessante que o Danilo vai falar pro pai sobre o pai ter consciência, né? Vamos subir o ar um pouquinho. Sobre o pai ter consciência de tudo que ele estava fazendo, né? E aí, essa consciência para poder... Essa questão do medo, para ativar dele a consciência que nem todos os módulos podiam se repetir, cara, isso tem que ter muita sabedoria de mulher mesmo, de esposa, ainda não sendo, mas sabedoria de uma mulher sábia mesmo, uma mulher que edifica uma casa, para poder conectar um homem por esse processo da consciência. Porque ele tinha mais medo do que consciência aí nessa parada, né? E eu acredito que a gente casou, ele ainda foi com medo, assim, ainda não tinha essa consciência. A gente foi tomando consciência nesse processo. Mas lá na hora de tomar a decisão, aí, assim, precisava ativar, né? Senão ele ia ficar a vida toda, assim. E eu falava pra ele, você já não é igual ao seu pai. Só de você não querer ser igual já é um grande passo, né? E aí eu falei assim, se você der abertura nós dois, a gente vai crescendo e um ajudando o outro. Mas ele ainda tinha um receio muito grande. Porque eu fui ensinado que casamento não é uma coisa boa. Olha aí, claro. Que, por exemplo... Aí eu não vou culpar a minha mãe por causa disso. Que a experiência que ela teve realmente não foi boa. Então ela falou assim, então pensa muito bem antes de fazer isso. Se dependesse de mim, você não casaria e tal. Vai viver sua vida, vai fazer suas coisas, mas não casa não, que casamento é complicado e tal. E como se diz, como a gente descobriu que palavra é semente, então quanto mais falava, então isso ia ficando enraizado, né? E aí falando do Ed Carlos, que foi um amigo que tinha casado recentemente, era um dos poucos amigos que eu tinha que tinha resolvido casar. E aí, conversei com ele, cara, eu tô até com dificuldade de perguntar isso pra você. Como é que é a vida de casado? Como é que você se sente? Porque a Miriam me botou na parede aqui, esse tempo atrás, e aí confesso pra você que eu tô meio resistente a isso, por achar que às vezes eu não vou conseguir fazer ela feliz quanto ela merece.
né? Por causa da experiência que eu tive. Falei, nossa, mas como é que eu vou ser um bom esposo se eu não tive uma imagem de um bom esposo, né? No caso da minha própria família. E aí foi onde ele falou praticamente que a Miriam falou que também. E aí teve o outro amigo meu que ele tá aqui também, que é o Gleicinho. Acho que a Miriam nem deve lembrar disso que ele falou pra mim. Ele falou assim, cara, é o seguinte, você é um bom amigo, você é um bom namorado, por que você não vai ser um bom esposo, não vai ser um bom pai? Você já é bom, você tá com medo do quê? Que bacana. Aí foi onde, lembrou? E aí foi onde deu estalo. Eu falei assim, não tá. Virou a chave. Aí eu falei assim, tá, vamos entrar na aventura do casamento, né? Não sei como é que vai ser, não sei onde começa. Você veio falar na paternidade, né? Foi depois que a gente já tava casado, que aí veio o medo de ser pai. Isso. Então era medo de casar, depois medo de ser pai. Aí que o Gleicinho veio e falou, você já é um bom esposo. Olha só. Ah, é verdade, você já é um bom esposo, já é um bom amigo, por que você tem medo ainda de ser pai, por exemplo, né? Você vai ser um bom pai. Só que mesmo assim eu tava resistente, né? E aí, uma coisa que eu vou puxar que nada é do nada mesmo. Não é à toa que tanto eu quanto a Miriam hoje a gente é especialista na parte financeira, que é outra parte também que empacava muito o quesito do casamento dos meus pais. E aí foi onde eu caí de paraquedas na contabilidade, formei em ciências contábeis, fiz pós-graduação em finanças e hoje eu faço o que eu faço por causa dessa questão financeira que hoje... Daqui a pouco, creio que a gente vai conversar sobre isso, que é o segundo maior motivo de divórcio no mundo, nem é do Brasil, no mundo. Perfeito. E aí eu fui destravando esses medos e comecei a arriscar mais, né? E aí uma coisa que também me destravou muito foi a questão do acampamento corporativo, né? Onde eu fui meio que sorteado para participar, que na época vocês ainda faziam um sorteio. Sim. Então fui sorteado para participar e lá no acampamento... Eu tenho uma coisa que comigo, tipo assim, que primeiramente Deus fala com amor. Ele vai falando com amor. E ele quer que você faça aquilo porque ele fez aquele projeto para aquilo, para minha vida. Só que chega num determinado momento que, quando a gente não escuta com amor, ele começa a dar uma forçadinha de barra na gente. Eu preciso que você entenda isso. E no acampamento eu tive que ser quebrado pela um pouquinho de dor mesmo. Onde não posso dar muito spoiler aqui, mas foi onde realmente eu me quebrantei. Fiquei quase uma hora chorando, assim, como se fosse aquele nenenzinho com bastante fome mesmo. Mas foi ali que eu virei a chave. Era o homem nascendo. Nasceu o Danilo homem pra valer, né? Que antigamente era só o Danilo menino ainda, querendo ou não. Voltou outro homem depois do acampamento. E aí foi onde destravou, e aí... Foi ligando várias luzinhas no meio do caminho, tipo assim, não, você tem que ir por esse caminho. E aí, provavelmente a gente vai conversar sobre isso também. Foi onde que eu descobri que talvez um dos meus porquês de estar aqui na Terra é a questão de restaurar famílias a partir da minha especialidade, que é a parte financeira e contábil. Coisa linda, meu. Eu quero falar Danilo, muito sobre isso. Quando você fala que você não tinha medo de não ser bom pai, porque você não tinha um exemplo do pai também com você? Exato. Ou não? Ou só com a sua mãe? Como família? O medo de ser pai é porque é o seguinte. Aí vem a questão do financeiro mesmo. De eu achar que eu não daria conta de ser um bom pai e não conseguir dar tudo aquilo que meu filho necessitava. Por quê? Porque quando eu era criança também, era tudo limitado. Por exemplo, as compras de supermercado não pode passar de, sei lá, de R$140. Beleza. Se passasse, briga, discussão. Acabou. A minha mãe, ela tinha que trabalhar como doméstica para conseguir as coisas dela, porque meu pai não dava nada para ela. Então, é meu. Nunca tinha nosso. É tudo meu. E então, eu falo que se fosse pegar um pacote de paternidade ou de família, o pacote foi básico. Não passei fome, não passei frio. Então, o básico tava ali. E aí, eu nunca tive esse acesso ao pai prêmio, como se diz. E aí, no meio do caminho, eu tive que mudar a rota, que foi onde virou a chave, né? Falei, cara, é o seguinte, beleza. Se Deus me deu o meu pai para ser meu pai, é porque alguma coisa eu preciso mudar ou eu preciso enxergar de uma forma diferente, porque tem alguma coisa aqui. Tem, eu não sei o que é, mas tem.
E aí foi onde eu descobri que o pai que eu tinha aqui, às vezes, lógico, eu tenho que respeitar, eu tenho que honrar meu pai. Lógico que se não fosse por ele, eu não estaria aqui hoje. Eu tenho que agradecer demais meu pai. Porque por mais que ele foi o que foi, ele me trouxe até aqui. Então ele deu o que ele recebeu. E é isso que eu ia chegar nesse ponto. Né? Que depois do próprio acampamento eu me liguei. Cara, como é que eu ia... Que no caso, depois assim, eu tinha um pouco de raiva dele, né? Mas depois eu fui me repensar. Falei, cara, como é que eu vou cobrar amor de um cara que nunca recebeu amor? Porque eu comecei a puxar na história como é que era meu avô com eles, né? Antes da minha avó falecer. Eu falei, vó, como é que era meu avô? O seu avô é o seu pai purinho. Meu avô batia na minha avó, esse brincar batia até muito mais forte do que eu imaginei pensar, e minha avó também foi muito resistente. Meu avô ele morreu por causa da bebida, né? Pelo menos é o que eu escutei, né? Que ele bebeu muito, ficou bêbado, foi nos trilhos do trem lá, o trem foi e matou ele. Eu nunca cheguei a conhecer meu avô. Acho que o único primeiro que conheceu foi o Jefferson. E aí... Só que o Jefferson já é um pouco mais velho hoje. Eu nunca cheguei a conhecer meu avô, só a minha avó. E aí foi onde veio o start. Falei, cara, então ele não tem culpa de nada. Eu não posso culpar alguém, então. Consciência ativou. E aí foi onde eu descobri que o pai que eu precisava, o pai premium que eu precisava, ele não tava aqui no chão, ele tava lá em cima. Poderoso. E aí foi onde eu comecei a startar, e foi em 2000, eu fiz o acampamento em 2021, se eu não me engano. Aí, foi, né? 2021. E aí, eu não gostava de ler Bíblia, não gostava de fazer nada. Só que eu falei, se eu quiser ter uma vida diferente, eu preciso fazer algo diferente. E aí foi em 2022 ou 2023, eu falei assim, cara, é o seguinte, depois do acampamento, perdão. Você fez 2022. 22? Então foi 22. Eu falei assim, Deus, é o seguinte, beleza então, vou dizer sim pra você. Então, daqui pra frente eu vou deixar fluir e o Senhor que vai falar o que é pra fazer e o que não é. Porque antigamente eu rejeitava até Deus de certa forma. Não é rejeitar, mas eu era armado. Sim. Pra tudo eu tinha uma resposta, né? Nunca seria do jeito de Deus. Uma robustez. Isso. Mesmo a gente frequentava a igreja, a gente cantava na igreja, mas o Danilo já tava chegando em um ponto de cantar... Obrigado, sabe? Ele não sentia que ele estava servindo. Sim. E dava pra ver na expressão dele. Isso me incomodava. Ia no efeito manada mesmo. O pessoal tá indo, eu tô indo. Cumprindo o protocolo. Meu Deus.